A polêmica em torno da declaração de Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5. De Brasília, fala Thaís Esprovieri. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirma que talvez tenha sido infeliz ao citar o AI-5 ao criticar os protestos chilenos. A gente vive um regime democrático, nós seguimos a Constituição. Inclusive, esse é o cenário que me fez ser o deputado mais votado da história. Então não tem o porquê de eu descambar para um autoritarismo. Eu tenho ao meu favor a democracia. Agora, é óbvio que a oposição vai tentar pegar esteira na minha fala para tentar me pintar como ditador. Mas eu digo aqui, pode ter sido até uma resposta infeliz. Se pudesse refazê-la, faria sem citar o AI-5 para não dar essa polêmica toda. Em entrevista exclusiva à Band, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pediu ao filho que peça desculpa por ter falado na possibilidade de volta do AI-5. Segundo o chefe do executivo, todos os poderes devem ser respeitados. A palavra AI-5, eu falo para os meus filhos, eu falei agora com o Eduardo, tira do teu vocabulário, não existe isso, acabou. Então os nossos poderes têm que ser respeitados, ponto final. O Supremo Tribunal Federal tem na frente o Dias Toffoli, a Câmara dos Deputados tendo o Rodrigo Maia, o Senado Federal tendo o Davi Alcolumbre, que pode alguns não gostar desse, ou não gostar de mim como chefe aí do Executivo, mas é o que nós temos no momento, então não temos que ficar discutindo picuinhas. Tava ruim essa ligação do Bolsonaro, né? Puxa vida, fico imaginando, você não tem uma linha melhor lá, mas vamos lá. É inacreditável como a cada dia tem uma competição, aparentemente, dentro do governo, né? De quem vai falar a bobagem maior. Não, deixa comigo, hoje eu garanto a bobagem maior. Não, hoje é minha vez. Vou fazer uma live, vou arrebentar na bobagem que eu vou falar. E é isso. A oposição praticamente não existe. Basta ver como, com tranquilidade absoluta, sem fazer quase nenhum esforço, foi aprovada a reforma da Previdência que há tanto tempo se tentou. Qual é o nome hoje da oposição no Brasil? Qual que é o principal nome da oposição? Não tem, né? Você tem, sempre teve ali o PT, muito combativo e tal, tá acabado, pelo menos nesse momento da história política do Brasil, com tudo que a gente acompanha na corrupção, líderes presos, Lula atrás da grade e tal. E aí, o Tucano? Qual é o Tucano hoje que vai lá bater de frente com Bolsonaro? Não tem, né? Então, a impressão que dá é que eles mesmos fazem uma competição interna para saber qual vai ser a polêmica do dia. Quem vai jogar contra o governo? No dia anterior, a gente teve o resultado do Copom com a maior redução, o menor número da taxa de juros da história do Brasil. A gente tem a inflação controlada. A gente tem uma retomada da economia de leve, né? Então você tem um quadro hoje em que não tem oposição, a oposição quem faz é o governo, numa bobagem, num absurdo, numa idiotice falada ontem para Eduardo Bolsonaro. Mas ontem foi um vídeo do Carlos Bolsonaro. No dia anterior foi o próprio presidente da República que arrumou uma treta com o PSL, que é um problema deles. Ou seja, você não tem uma oposição. A oposição hoje é o próprio governo. Enquanto isso, a população está ali tentando entender o que está acontecendo, essa repercussão enorme que houve, que a gente vai falar agora, inclusive. Inclusive, né, Barão, ele usou como argumento, já prevendo, né, que a oposição iria usar, né, essas declarações, essa citação ao AI-5 como cavalo de batalha para bater de frente com o Eduardo Bolsonaro. Não foi o que aconteceu. Porque, como você disse, a oposição não existe, né? A repercussão foi enorme, junto com gente também que caminha na mesma direção que o governo federal. Fala, Isabel Mega. Após a fala de Eduardo Bolsonaro sobre ter o AI-5 como opção diante de uma eventual radicalização da esquerda, a oposição afirmou que irá acionar o Supremo Tribunal Federal e o Conselho de Ética da Câmara contra o deputado federal. O partido quer que o mandato dele seja cassado. As declarações ao canal da jornalista Leda Nagli repercutiram mal, com várias notas de repúdio de partidos e políticos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que manifestações como a de Eduardo são repugnantes do ponto de vista democrático e têm de ser repelidas com toda a indignação possível pelas instituições brasileiras. Maia afirmou que a apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição. Enquanto isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que é um absurdo ver um agente político, fruto do sistema democrático, fazer qualquer tipo de incitação antidemocrática. É importante esse tipo de resposta, uma forma rápida, direta, que todas as instituições, todas, sem exceção, não foi o PSOL só, por exemplo, que é de esquerda, que foi lá se manifestar. Todo mundo se manifestou e tem que ser assim.
Democracia tem que reinar, não tem essa história de AI-5, essa bobagem toda, que mostra mais uma vez como, né, a crítica ao governo é algo muito mal recebido pelo... Ninguém gosta de tomar crítica, ninguém gosta de receber crítica na frente, mas não é com AI-5, não é com bater na mesa, né? O governo Bolsonaro está anunciando agora, anunciou na entrevista para o Datena, inclusive, que vai cortar o jornal Folha de São Paulo, a assinatura do jornal Folha de São Paulo, como se fosse resolver o problema das críticas do governo, né? Como se fosse dessa forma que deveria... Não, eu quero saber por que estão me criticando, qual é o motivo, né? Tem ali alguma coisa que eu posso melhorar, né? Essa deveria ser a posição. Mas me atacam de forma de noite. Ok, se tem uma coisa que você acha exagerado, ignora. Mas não é simplesmente lá cortando a assinatura do jornal ou decretando o AI-5, né? Mas a esquerda tá acabada, morta. Você não sabe qual vai ser o candidato na próxima eleição, quem que vai surgir. Você não tem ideia qual é o nome hoje da esquerda. É o Haddad, né? Você nem sabe o que o Haddad está fazendo da vida, né? Então não tem esse sentido dessas falas absurdas. Insisto nesse momento, é uma pena isso. É uma pena porque a economia está voltando devagarinho no momento de terror para tantos desempregados. Ontem saiu mais um índice. Devagarinho a economia está voltando a crescer, que é o que a gente precisa. E aí, no dia que poderia ser comemorada essa retomada, os juros caindo, a inflação controlada, a bolsa de valores subindo, o dólar caindo, nada. O assunto é a bobagem que o Eduardo Bolsonaro falou. Agora, pra quem tá, sei lá, seguindo pro cursinho, tem Enem no fim de semana, né, Barão? E aí tem muita gente que não sabe exatamente o que foi o AI-5, Verdade. né? É importante a gente dizer que é o ato institucional número 5, uma das piores ferramentas da ditadura militar, que autorizou o fechamento do Congresso Nacional, a censura prévia da imprensa, a cassação de políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal, além de suspender garantias constitucionais. Eduardo Bolsonaro hoje fala que ele não pode ter censura, enfim, ele tem as garantias dele como parlamentar, isso justamente depois, né, do AI-5, isso por causa da democracia, é que ele tem essa garantia. Então é muito contraditório o que está acontecendo agora, só para deixar claro quem não sabe, né, quem não vive... Claro. Muita gente não viveu aquela época, mas quem não teve contato com o que foi E a o AI-5. Constituição nossa hoje proíbe, né? Você não pode pegar lá e fazer como fizeram no passado. Para terminar, por enquanto, a gente vai voltar a esse assunto lá na frente. Na live e na entrevista que deu ao Datena, o Eduardo Bolsonaro sempre usa o termo para aqueles que se sentiram ofendidos, só para aqueles, né, que acharam que eu exagerei, né? Uma boa. Qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência do que significou o AI-5, o mínimo, não precisa saber muito, saber toda a história, um pouquinho só, sabe que você falou a bobagem do tamanho do Brasil e foi repreendido por todo mundo. Não foi só a oposição que tirou casquinha, não.